Shalom, pessoal, salvação perfeita para todos vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os significados das cores na Bíblia. Será que a Bíblia nos dá algumas respostas se cores têm algum significado para a nossa vida? Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece, você que é novo no canal, de se inscrever, ative o sininho de notificações para receber as notificações sempre que eu tiver vídeo novo postado no canal. Deixa o like, deixa o seu comentário e pode deixar também sugestões para novos vídeos aí nos comentários, beleza? E vamos começar pelo marrom ou o bronze, né? O marrom que também é representado aí pelo bronze na Bíblia. Seja bronze, seja cobre ou outro metal com esse aspecto de cor, temos algumas passagens na Bíblia que indicam que essa cor representa juízo e purificação. Esses exemplos eu vou deixar passando aí na tela. Podemos ver um exemplo sobre o juízo do Eterno sobre os homens em Êxodo 27, do versículo 2 ao 6, e em Números, capítulo 21, no versículo 9. Já sobre a purificação também, que às vezes pode ser representada com objetos nessa cor, vemos em Êxodo 30, do 17 ao 21. Mas antes de ir para a próxima cor, deixa eu falar um pequeno detalhe. Dependendo da tradutora da sua Bíblia, talvez não faça muito sentido. Se vocês forem verificarem os versículos que eu vou botar na tela, não vai ter algum sentido dependendo da tradução. Então isso depende também um pouco da tradução. Só que a maioria das traduções elas são unânimes a respeito do significado das cores que eu estou falando e vou falar durante o vídeo. Alguma ou outra tradução pode ter uma palavra mais complicadinha, mas não perde o sentido do versículo, tá bom? Então vamos continuar. Bem, já que falamos do marrom, que é a cor do bronze, vamos falar do cinza, que seria a cor da prata. Bem, a prata ela pode significar redenção e também pode significar palavra do Eterno. Sobre a prata em si, temos o exemplo em Salmos 12, capítulo 6, pode significar a palavra do Eterno. Em Zacarias, no capítulo 11, versículos 12 e 13, podemos ver uma menção ao prata, uma profecia da vinda de Yahshua para sua morte de cruz. E em Malaquias 3, versículos 2 e 3, significando Yahshua como Redentor. Já quando a gente fala em apenas cinza, pode significar súplica, lamento, arrependimento, humilhação. Um exemplo desse eu vou lhes dar abaixo. Por exemplo, em Gênesis 37, 34, nós vemos menção ao cinza como algo que significa súplica e lamento. No livro de Esther, no capítulo 4, versículo 3, vemos nova menção à cor cinza, representando humilhação e arrependimento. Já em Daniel 9, 3, podemos ver também um significado para oração, de súplica, humilhação e arrependimento. Agora, partindo para o dourado, que é a cor natural do ouro, ou amarelo, enfim, também vamos ver os significados. Podemos ver esses exemplos em Êxodo 37, dos versículos 1 ao 6, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18. Nesse caso, podemos ver a representação nessa cor, falando da santidade do homem e também da riqueza. Já em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 19 ao 22, podemos ver uma menção a essa cor, referindo-se à santidade. Já em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, podemos ver uma menção à divindade do Messias. Quando falamos do amarelo em si, e não necessariamente o dourado, vemos em Isaías capítulo 61, versículo 3, e em Hebreus capítulo 1, versículo 9, que também é uma cor natural do óleo da unção. Óleo da unção esse que eu já mostrei e já falei sobre ele em um vídeo anterior. Inclusive, mais uma vez, vou mostrar esse óleo da unção, que é o óleo de Êxodo, tá? Então, quem não assistiu o vídeo ainda falando
é o vídeo sobre consagração. Eu cito e menciono muito esse óleo aí, que é o óleo de Êxodo, tá? Que é o óleo que era usado para a consagração dos levitas, certo? Esse óleo teve a receita dada diretamente pelo Eterno, tá lá em Êxodo, tá bom? Então confere lá o vídeo que tá muito bom. Agora partindo para uma outra cor, o laranja, que pode também ser denominado como âmbar ou cor de fogo. Pode significar batismo do Espírito, sabedoria, maturidade, discernimento, provação, purificação, juízo e a glória do Eterno. Indo agora para os exemplos dessa cor, encontramos em Êxodo, capítulo 24, versículo 17, e Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, menção ao laranja, ou no caso, o fogo, como representando a glória do Eterno. Já em Provérbios, capítulo 24, versículo 13 e 14, podemos ver também a representação dessa cor laranja na cor do mel. Mel que também pode significar sabedoria. Isso podemos ver também em Isaías, capítulo 7, versículo 15, a representação do mel enquanto alimento para um homem maduro que sabe discernir o bem do mal. Então, no caso, também pode se representar uma inteligência. Já em Zacarias, capítulo 13, versículo 9, vemos a menção sobre fogo de purificação. Em Atos, capítulo 2, versículo 3, podemos ter a menção do batismo. E em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, vemos a menção do laranja ou o fogo como representando o juízo. Já quando falamos da cor rosa, estamos falando, claro, de uma representação da própria rosa, né, a flor rosa, mas também falamos de florescimento, falamos de vida, falamos de redenção e também intimidade. Pois é, a cor rosa também pode representar intimidade. Indo para os exemplos da cor rosa, está lá em Isaías 35:1, uma referência ao florescimento e à vida, enquanto mistura o vermelho com o branco, e a rosa pode significar a remissão dos pecados ou a redenção. Então a gente vê aí já uma menção à cor vermelha, que eu ainda vou falar no vídeo, e também a cor vermelha, né, que ela vai representar o sangue do Machia, né? Consequentemente, ela também representa a intimidade com o Eterno e restabeleceu os caminhos da humanidade através do sacrifício do Filho. Já quando falamos da cor púrpura, ou no caso a gente conhece como lilás ou roxo, essa cor significa poder de realeza ou apenas realeza. O exemplo que temos dela na Bíblia está lá em Juízes, capítulo 8, versículo 26. Já quando falamos da cor vinho, pode significar oferta, sacrifício e alegria. Os exemplos estão aí na tela. Está em Êxodo 29:40, uma menção sobre a oferta. Em Números 15, do capítulo 15, no caso, versículos 6 e 7, o vinho significando parte do sacrifício. E em Salmos 104, versículo 15 e Oséias, capítulo 2, versículo 8, podemos ver também menção à alegria com a cor vinho, ou com a própria bebida vinho. Agora, falando da cor vermelha, ela pode representar o sacrifício do Messias, representa reconciliação, pode representar também o pecado, mas também representa a remissão ou perdão dele, representa a vida e também o amor. Os exemplos bíblicos dessa cor: Levítico, capítulo 17, versículo 11, representando sangue e vida. Já em Hebreus, capítulo 9, versículos do 12 ao 14, representando sangue do Messias, o sacrifício dele e a redenção dos nossos pecados através disso, dessa atitude dele. E lá em Isaías 1,
18, a menção a essa cor relacionada ao pecado. Agora falando do preto. Geralmente o preto não tem muitos significados bons, não é isso? Bem, dentre eles, o preto também pode significar o pecado, doenças, trevas, morte e, é claro, luto. Alguns exemplos do preto na Bíblia. Os exemplos bíblicos podemos ver em Lamentações capítulo 4, versículo 8, menção da cor preta significando pecado e morte. Em Jeremias capítulo 8, versículo 21 e Malaquias capítulo 3, versículo 14, menção dessa cor relacionada à morte e luto, não só a morte, mas também o luto, que são coisas diferentes. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 11, relação dessa cor com trevas. Já quando falamos na cor branca, a história já muda. Branco ele significa paz, santidade, purificação, santificação. É a cor usada. A relação do maná, que foi o alimento que o Eterno providenciou ao povo de Israel quando estava no deserto. E também é a cor que representa geralmente o Ruach Kadosh. E para quem não sabe, Ruach Kadosh é hebraico para Espírito Santo. Os exemplos da cor branca na Bíblia podemos encontrar em Êxodo 16:31, o exemplo do maná. Em Daniel 7:9, santidade e também menção aos 24 anciões que ficam ao redor do trono do Eterno. Já em Salmo 51, versículo 7, menção à purificação. Em Mateus 17, versículo 2, Yahusha como Santo dos Santos. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 e capítulo 19, versículo 8, santidade da igreja que aceita o Mashiach como o único e suficiente Salvador. Agora voltando para as cores mais fortes, vamos falar do verde. Bem, o verde ele pode significar misericórdia, alimento, nova vida, esperança, florescimento, renovo, vigor, prosperidade e também unção. Exemplos do verde na Bíblia podemos encontrar no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 30, menção sobre o alimento. Em Salmos 52:8, menção a vida e misericórdia. Em Salmos 92, versículos 12 e 14, crescimento, florescimento, vigor e prosperidade associados a essa cor. No livro de Cantares, no capítulo 1, versículo 16, mais menção ao verde relacionada à vida, vigor e também à beleza. Em Isaías 61, versículo 1, menção dessa cor, a relação dela com a unção. E em Oséias 14, versículo 8, menção da cor verde, a vida e renovo. Agora falando do azul, que junto com o verde e o branco formam as minhas três cores favoritas. O azul pode significar a água, os mandamentos, o Ruach, que é o Espírito Santo, e todos os mandamentos de Ial, ou seja, os mandamentos do Eterno. Os exemplos bíblicos para a cor azul está lá em Êxodo 24, 10, 16 e em Ezequiel 1, 26, a menção da cor azul, a presença do Eterno e ao Espírito Santo do Eterno, relacionados a essa cor. Já em Números, capítulo 15, versículo 38, podemos ver menção dessa cor aos mandamentos do Eterno. Em Mateus 3, versículo 11, podemos ver menção dessa cor ao batismo e arrependimento, que no caso também enfatiza um pouco a água. E em João, capítulo 4, versículos dos 13 ao 14 e Apocalipse do 21, o versículo 6, menção à água da vida, aquela que o Messias cita, que uma vez que bebamos dela, jamais voltaremos a ter sede.
que praticamente falando de todas as cores, vamos falar um pouco do que chamamos de arco-íris. E, na verdade, o mais correto é arco celestial. Embora na sociedade de hoje em dia o arco-íris ou o arco celestial seja usado como referência para, por exemplo, comunidades de LGBT, como vocês devem saber, o real significado não tem nada a ver com isso, é óbvio. O significado maior disso está na Bíblia escrito, e eu vou mostrar para vocês aí na tela agora. O significado principal desse arco, né, foi a aliança que o Eterno fez com o homem. E está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 13. Essa aliança, ela acontece logo após o dilúvio, né? E o Eterno criou esse arco celestial como promessa dele para que nunca mais ele iria dizimar, tá? Ele promete, nunca mais eu vou dizimar e destruir o homem, né? Como ele fez ali na questão do dilúvio. E lá em Ezequiel, né? O Ezequiel capítulo 1, versículo 18, também vemos menção ao arco-íris representando a glória do Eterno. Então o vídeo vai ficando por aqui. Novamente eu peço o seu like e a sua inscrição. Ative o sininho de notificações para receber todas as notificações quando eu fizer vídeos novos. Deixe o seu comentário aí embaixo. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí embaixo também, ou nas minhas outras redes sociais, que vão aparecer logo aí ao encerramento do vídeo. Então, fiquem todos na paz. Shalom, salvação perfeita a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal.